E olha, um homem morreu depois de ser atropelado por uma moto, hein? Foi na rua Andiraçu, que fica no Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. Olha o momento do acidente. O homem tá caminhando tranquilamente, ó. De repente vem uma moto em alta velocidade. Ela chega a subir no meio-fio e atinge esse homem em cheio, pelas costas, tá? O Luiz tá no local para trazer pra gente todas as informações. Cadê o Luiz? Ô, Luiz! Eu tava vendo o vídeo aqui, eu fiquei com a impressão de que esse motociclista até chegou a raspar o pneu da moto ali no meio-fio. Tudo bem, o pedestre não estava caminhando pela calçada, o que deveria ter acontecido, que era o correto, mas a culpa não é totalmente desse pedestre, até porque o condutor de veículo, seja ele de moto, de carro, ele é responsável pelo pedestre, independente da situação. E a velocidade da moto chamou muita atenção, né, meu amigo? Tô contigo. Como é que tá tudo por aí? Oi, Alisson, muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos que nos assistem ao vivo aqui na tela da Record. De fato, mais um acidente que aconteceu aqui na nossa capital, infelizmente levando a vida de um trabalhador na manhã desta quarta-feira. E nós viemos até o local, estamos aqui na rua Andiraçu, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital amazonense, bem em frente a essa igreja evangélica, onde esse acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira. E conforme já foi um pouco mostrado para você, nosso telespectador, as imagens de câmeras de segurança de uma casa que fica bem próxima aqui ao local registraram o momento em que esse trabalhador ele está passando aqui por uma dessas calçadas e já vem em direção bem próximo, na verdade, a essa igreja evangélica, né? Então a casa que ele estaria passando seria um pouco mais ali à frente, que é onde essa câmera de segurança captou por volta de 7h12 da manhã. Caminhando tranquilamente, esse homem foi identificado como Elton Oliveira da Silva, de 41 anos, seria um ajudante de caminhão de uma loja de materiais de construção e estaria então caminhando ao trabalho, conforme informações de testemunhas. Em um outro vídeo é possível ver, e também de acordo com as informações repassadas por testemunhas e pela perícia da Polícia Civil, um condutor de uma motocicleta. Ele estava vindo de lá para cá, onde nós estamos nesse momento, só que num sentido contrário, o que chama bastante atenção, ou seja, no sentido que era para ser daqui para lá, como vocês veem nas imagens, seria o sentido inverso, ou seja, ele teria então atingido esse motociclista, porque as imagens do momento exato do acidente até então não existem, só mesmo o momento em que esse condutor da motocicleta ele passa do outro lado, aqui próximo à calçada, e a calçada, diga-se de passagem, não é muito grande, e ele estaria então trafegando nesse momento contrário, próximo ao horário em que esse pedestre estava passando por aqui e infelizmente perdeu a vida. Outra coisa que chama bastante atenção também, Alisson, é que esse condutor, até nas primeiras horas do dia, ainda não havia sido identificado, pois ele fugiu do local desse acidente. O mínimo, a gente sabe, com certeza, era para pelo menos ter prestado socorro a essa vítima. E depois que a polícia chegou até o local, conseguiram identificar a vítima, conseguiram entrar em contato com os familiares que vieram até o local e reconheceram. E a gente está aqui, Alisson, nessa área que ela fica mais ou menos em uma curva e, segundo os moradores, o ideal era que houvesse pelo menos um quebra-mola. Mas para a gente entender um pouco melhor sobre a realidade aqui do local, a gente vai conversar com o especialista em trânsito Rafael Cordeiro, que está aqui conosco ao vivo. Rafael, do que a gente pôde perceber? Quais seriam as alternativas para evitar que acidentes como esse pudessem acontecer novamente? Bom, Luiz, Alisson e a todos que acompanham o programa Balanço Geral, uma ótima tarde. Mais uma vez falando, infelizmente, sobre uma fatalidade que poderia ser facilmente evitável, Luiz. Todo acidente de trânsito, eu insisto e repito, ele é evitável, desde que o condutor esteja atento, esteja obedecendo às normas de circulação. A gente está aqui na Colônia Terra Nova. Existe um conjunto de fatores que acabam proporcionando uma insegurança, Alisson, não somente para quem transita no seu veículo, mas também para o pedestre. O Luiz bem abordou a questão da calçada, é um problema em toda Manaus. Nós não temos um espaço reservado para que o pedestre transite, faça o seu deslocamento de forma segura, Luiz. Infelizmente não é só aqui, Zona Norte, Zona Leste, em qualquer área da cidade. E isso acaba, Alisson, potencializando fatalidades como essa que a gente acaba tendo que registrar.
abordar, falar, chamar a atenção, porque o pedestre não tendo um local para ele transitar de forma segura, obviamente ele vai ter que disputar o espaço com veículos. E como a gente estava mais cedo, chegamos mais cedo aqui, a própria comunidade, os próprios moradores já falaram para a gente, olha, não é o primeiro acidente, infelizmente não vai ser o último, porque você vê que é uma curva acentuada, ou seja, tem um declive, falta sinalização, sejamos francos, não tem qualquer tipo de sinalização. Não tem sinalização horizontal, não tem sinalização vertical, não tem aquilo que a moradora nos abordou ainda há pouco, Alisson, um quebra-mola, né, que é uma ondulação transversal, tecnicamente falando, para inibir excesso de velocidade e assim minimizar o risco de ocorrência. Então a gente observa, Luiz, uma falta de ações, um conjunto de ações para justamente proporcionar um trânsito seguro. E insisto, o pedestre ele precisa ser valorizado, a vida humana precisa ser priorizada pelas ações do poder público. Eu trago um dado aqui, Luiz e Alisson. Até o ano passado, de 2024, nós tivemos, até este mesmo período, 39 pedestres perderam a vida em 2024. Neste ano de 2025, contando com esse óbito da parte da manhã, já são 44, ou seja, é um aumento de quase 13% comparado com o ano passado. E isso é justamente da falta de ações, da ocupação desordenada, obstáculo, falta de manutenção. Tudo isso, Luiz, infelizmente contribui para as fatalidades no trânsito na nossa cidade. Perfeito. Muito obrigado, Rafael, pela sua contribuição, trazendo dados que são alarmantes e de fato preocupam a toda a nossa sociedade. Para você que está chegando agora, só para reforçar, nós estamos aqui na rua Andiraçu, bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital amazonense, e a gente inclusive tem aqui uma moradora passando nesse momento, só que ela não está na calçada porque a calçada praticamente não existe. Ou seja, como que o pedestre, os moradores que vivem aqui nessa área e claro, em muitas outras da nossa capital amazonense podem transitar tranquilamente se você não tem o mínimo, que é uma calçada ou até mesmo que está coberta ali pelo mato, como é esse caso aqui também, né? Sim, com certeza. E uma reivindicação, Luiz, chama a atenção que aqui nessa via, por ser uma via que coleta o trânsito, né, para outras vias arteriais, é um trânsito intenso, principalmente de transporte, veículos de grande porte. E aqui próximo, a moradora reclamou, Alisson, porque existe uma escola, ou seja, crianças, jovens, um público que precisa ser assistido. Então, ações para moderar, né, do inglês, existe uma sigla, existe um termo em inglês chamado Traffic Calming, que é acalmar o tráfego, moderar a velocidade. Então, são necessárias ações em todas as áreas, em todos os bairros, para que a gente não venha ter que relatar mais fatalidades como esta. Perfeito, Rafael Cordeiro, mais uma vez muito obrigado pela sua participação. E Alisson, antes de entregar para você todos os nossos sentimentos à família do Elton Oliveira da Silva, de 41 anos, que infelizmente perdeu a vida nesse acidente. Vamos estar acompanhando as investigações da Polícia Civil na identificação do suspeito de ter causado esse acidente aqui no local. Volto com você, Alisson. Luiz, obrigado pelas informações. Agora está explicado. No vídeo a gente tem a impressão de que ele está caminhando para a rua, né? Pela rua. Só que depois desse trecho aqui, balanceiro, a calçada já termina. Aí o pedestre não tem opção, meu amigo. É dividir espaço com carros e motos. E é aquilo que o Rafael falou. Todo cuidado é pouco no trânsito. Diariamente a gente reforça isso aqui no Balanço Geral Manaus. Pede conscientização por parte dos condutores, mas infelizmente parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Mais uma morte no trânsito. Obrigado, Luiz.